Olá, amigos do canal Redemptoris Mater. É com muita alegria que os recebemos aqui. Sejam muito bem-vindos. Neste final de semana, a Igreja celebra uma das maiores solenidades do ano litúrgico, Pentecostes, o derramamento do Espírito Santo sobre os apóstolos no cenáculo em Jerusalém. No Antigo Testamento, os judeus também tinham festas anuais, como os católicos têm. O livro do Levítico, no capítulo 23, demonstra isso. Havia a Páscoa, precedida da Semana dos Pães Ázimos, a festa dos primeiros frutos, a festa das semanas, a festa dos tabernáculos, o dia da expiação. Duas destas celebrações permanecem na Nova Aliança por sua importância: a Páscoa e Pentecostes. O evangelho deste domingo se refere a Pentecostes. É de João, capítulo 20, versículos 19 a 23. Já vimos esse evangelho logo após o domingo da Páscoa, aquele momento em que Jesus aparece ressuscitado e sopra o Espírito Santo sobre os apóstolos. Vamos procurar discernir hoje o que esse evangelho nos diz de um ângulo diferente. Da outra vez, tínhamos nos detido na instituição do sacramento da confissão, quando Cristo deu aos apóstolos o poder de perdoar e reter pecados. Agora, vamos sublinhar outros elementos, mais ligados ao Espírito Santo. O evangelho é o seguinte: na tarde do mesmo dia, que era o primeiro da semana, os discípulos tinham fechado as portas do lugar onde se achavam, por medo dos judeus. Jesus veio e pôs-se no meio deles. Disse-lhes ele: a paz esteja convosco. Dito isso, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se ao ver o Senhor. Disse-lhes outra vez: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, assim também eu vos envio a vós. Depois dessas palavras, soprou sobre eles, dizendo-lhes: recebei o Espírito Santo. Àqueles a quem perdoardes os pecados, ser-lhes-ão perdoados. Àqueles a quem os retiverdes, ser-lhes-ão retidos. Três elementos-chave podem ser sublinhados nesta passagem. O primeiro é o ato de Jesus que sopra sobre os discípulos. A palavra hebraica para espírito, ou sopro, ou respiração, é ruá. Também inclui vento. A palavra grega é pneuma. Pneumático, por exemplo, é algo que é movido pelo ar, ou pelo espírito, no sentido de ter seu próprio poder de animação. Assim, quando o evangelista diz que Jesus soprou sobre os discípulos, está usando uma imagem bem concreta para expressar o dom do Espírito. Um segundo elemento é a palavra de Jesus, que ele diz ao soprar sobre os discípulos: recebei o Espírito Santo. Em grego, pneuma agion. Agios significa santo em grego. E pneuma, vimos que significa sopro, espírito ou vento. Aqui então se vê o cumprimento de algo que Jesus prometera anteriormente, naquele discurso da última ceia. Ele dissera que daria aos discípulos o Espírito, que os guiaria em toda a verdade, mas que ele, Jesus, tinha de ir para que esse advogado viesse. O terceiro elemento-chave neste evangelho é o da missão. E o vemos quando Jesus diz: como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. Jesus está enviando os discípulos e, pelo poder do Espírito Santo, fazendo deles apóstolos. Pois apóstolo é a palavra grega que significa justamente aquele que é enviado. Eles estão sendo enviados com a mesma missão que Cristo tinha e que foi realizando em seu ministério público,
desde seu batismo por João Batista, sempre no poder do Espírito Santo. Que missão era esta? Trazer ao mundo a boa nova. O Catecismo da Igreja, no parágrafo 730, falando desta passagem, afirma o seguinte: a partir dessa hora, a missão de Cristo e do Espírito passa a ser a missão da Igreja. Com estes elementos, compreende-se por que a Igreja escolhe este Evangelho para a solenidade de Pentecostes, clímax do tempo pascal. Porque Pentecostes é justamente a unção dos apóstolos pelo Espírito, para que possam sair em missão, proclamando o Evangelho de Jesus Cristo. Este Evangelho é complementado pela primeira leitura, que é do livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 1 a 11. É a descrição da descida do Espírito sobre os apóstolos. E diz assim: chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um ruído, como se soprasse um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. Apareceu-lhes, então, uma espécie de línguas de fogo, que se repartiram e pousaram sobre cada um deles. Ficaram todos cheios do Espírito Santo e começaram a falar em línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Achavam-se então em Jerusalém judeus piedosos de todas as nações que há debaixo do céu. Ouvindo aquele ruído, reuniu-se muita gente e maravilhava-se de que cada um os ouvia falar na sua própria língua. Lucas então menciona as muitas nações presentes, quais eram elas, e termina o texto com aquilo que elas diziam: ouvimos-los publicar em nossas línguas as maravilhas de Deus. Também nesta leitura nós podemos ressaltar alguns elementos importantes. Primeiro, Pentecostes é uma palavra grega que significa 50 ou 50. É o 50º dia depois da Páscoa. Os judeus contavam 7 semanas desde a Páscoa, ou seja, 49 dias, adicionando o da celebração da própria festa. No Antigo Testamento, era chamada Festa das Semanas, focando justamente estas semanas entre a Páscoa e Pentecostes. Os judeus celebravam a colheita da primavera, agradecendo a Deus que provia suas necessidades. Era uma festa muito alegre, e uma daquelas em que havia peregrinação dos judeus, ao lado da Páscoa e dos tabernáculos. Os homens adultos eram obrigados pela lei a ir a Jerusalém, ao templo, para oferecer sacrifícios. Reunia-se, portanto, a dimensão agrícola do povo hebreu com a história da salvação, como um memorial dessa história. Assim como a Páscoa era o memorial daquela noite que antecipou o dia em que os israelitas foram libertos do Egito, Pentecostes era o memorial da chegada do povo ao Monte Sinai, quando Moisés subiu a montanha e recebeu o Decálogo, os 10 mandamentos de Deus, como está descrito no livro do Êxodo, capítulos 19 e 20. Em segundo lugar, é preciso conhecer a tradição judaica para entender a narrativa de Lucas a respeito de o Espírito Santo ter descido sobre os discípulos na forma de línguas como que de fogo. Várias são as imagens do Espírito Santo na Sagrada Escritura: a pomba, o vento e aqui línguas de fogo. À primeira vista, poderia parecer apenas que isto ocorreu porque logo depois os discípulos começaram a falar em línguas. Mas há também um elemento ligado à festa das semanas, que está lá no livro do Êxodo, capítulo 19. Quando Moisés recebeu a lei, narram os versículos 16 a 18, que era a leitura feita na sinagoga no dia da festa, o seguinte:
Na manhã do terceiro dia, houve um estrondo de trovões e de relâmpagos. Uma espessa nuvem cobria a montanha, e o som da trombeta soou com força. Toda a multidão que estava no acampamento tremia. Moisés levou o povo para fora do acampamento, ao encontro de Deus, e pararam ao pé do monte. Todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor tinha descido sobre ele no meio de chamas. A fumaça que subia do monte era como a fumaça de uma fornalha, e toda a montanha tremia com violência. Foi desse fogo que Deus falou com Moisés, e ali Moisés recebeu a lei, a Torá. O paralelo que nós podemos fazer é o seguinte: no Sinai, o Senhor desceu sobre Israel, 12 tribos, em fogo. Na nova aliança, o Espírito Santo desce sobre os apóstolos e os primeiros cristãos reunidos em línguas de fogo. Há agora, essencialmente, um novo Monte Sinai. Assim, Deus vem, no Antigo Testamento, sobre a montanha, em meio ao fogo. No Novo Testamento, o Espírito Santo também vem em forma de línguas de fogo, e isso também nos mostra que não é só o Pai que é Deus, nem só Jesus, mas revela ainda a divindade do Espírito Santo. Também Ele é Deus e Senhor. Por outro lado, enquanto os israelitas receberam a lei em tábuas de pedra, escritas ali pelo dedo de Deus, agora o Espírito vem e habita nos apóstolos, escrevendo a nova lei da nova aliança nos seus corações, sendo infundido neles esse dom. São empoderados pelo Espírito mesmo a guardar a lei e a proclamar a boa nova. Sabemos que muitos falam desse momento como um aniversário da igreja. De fato, a igreja foi fundada por Jesus quando deu as chaves a Pedro, lá em Cesareia de Filipe, e prometeu que as portas do inferno não prevaleceriam sobre, disse ele, a minha igreja. Mas é depois de Pentecostes que a igreja como que deslancha. São Lucas, em Atos, capítulo 1, versículo 15, conta que a assembleia reunida em oração, após a ascensão do Senhor, que esperava o dom do Espírito Santo por ele prometido, era de umas 120 pessoas. 12 vezes 10 é 120. A ideia é de um novo Israel junto com o novo Pentecostes e aniversário da igreja. Das 12 tribos, estas 120 pessoas, esta assembleia inicial, esta semente, esta célula inicial da igreja. Em terceiro lugar, vamos nos perguntar o que significa esse falar em línguas que ocorreu com os apóstolos. Paulo, na sua primeira carta aos Coríntios, nos capítulos 12 a 14, menciona um dom de falar em línguas. Está se referindo ao dom sobrenatural, pelo qual se fala uma linguagem como que indecifrável, que requer um outro dom do Espírito para ser interpretada, entendida. Será disso que se trata em Pentecostes? Lucas não parece estar escrevendo uma linguagem indecifrável, espiritual, mas um outro dom sobrenatural, que capacita a falar em outras línguas humanas existentes e ser escutado e compreendido, de forma que o Evangelho possa ser proclamado a todas as nações. Aqueles homens que estavam lá ouvindo os apóstolos se admiravam. Diziam: não são todos galileus estes que falam? E como então os ouvimos cada um em nossa língua nativa? O que está acontecendo por meio deste dom que os apóstolos receberam é a reversão da Torre de Babel, na qual a humanidade orgulhosa foi dividida através da multiplicação das línguas, de modo que os homens já não se entendiam. Agora, o Espírito Santo reunifica a humanidade através da ação da igreja. E também o salmo responsorial é muito significativo nessa solenidade de Pentecostes. Trata-se do Salmo 104.
O salmista está falando que a terra está repleta das criaturas de Deus. Todas esperam que a seu tempo Ele lhes dê o alimento. Deus abre as mãos e elas se saciam de bens. Quando Deus esconde sua face, elas se apavoram, se retira sua respiração, elas expiram voltando ao pó. E então segue o versículo 30, onde nós escutamos: envias teu sopro e elas são criadas, e assim renovas a face da terra. A palavra espírito aqui é ruá, que já vimos antes significar respiração, sopro, vento. Assim, é pelo sopro de Deus que todo mundo foi criado, em Gênesis 1. É o vento de Deus que percorre a terra. E o vento é poderoso. Basta pensar nos furacões, nas ventanias das tempestades, para compreender a sua força. Como brisa leve, o vento é agradável, suave, mas pode ser perigoso também. Então a expressão ruá traduz o poder de Deus e sua soberania sobre a criação. De outro lado, falar no Espírito de Deus também se refere ao fato de que Deus não é uma criatura material. Ele é transcendente, está acima do mundo material, é o autor da criação. Tudo isso está expresso nessa bela imagem: enviai o vosso Espírito e renovai a face da terra. Exatamente aquilo que Deus faz em Atos dos Apóstolos 2, mandando o Espírito Santo sobre a igreja principiante, que cumprirá a missão de levar o Evangelho até os confins da terra. Olhando os padres da igreja a respeito de Pentecostes, vemos que São Beda, o Venerável, que viveu na Idade Média e foi um dos maiores comentaristas da Sagrada Escritura em toda a história da igreja, diz o seguinte sobre as línguas de fogo, ao comentar o livro dos Atos: agora o Espírito Santo apareceu em fogo e em línguas, porque todos aqueles que ele preenche faz simultaneamente queimar e falar. Queimar por causa dele e falar sobre ele. E ao mesmo tempo São Lucas indicava que a Santa Igreja, quando tivesse se espalhado até os confins da terra, deveria falar nas línguas de todas as nações. É o que diz Beda o Venerável. Então ele está comentando que antes de Pentecostes os apóstolos estavam com medo. Depois estão em fogo com o Espírito Santo. Em fogo para falar de Cristo no Espírito, que animará a sua fala, dará o poder de não ter medo e de corajosamente proclamar o Evangelho em todos os lugares e a todas as pessoas. Nossas leituras deste final de semana, seja o Evangelho de João 20, em que Jesus sopra sobre os discípulos e os envia em missão, seja no livro dos Atos 2, em que o Espírito Santo desce em forma de línguas de fogo e dá capacidade para proclamar o Evangelho, o foco está em como o Espírito Santo concede o poder e a graça para ir em missão e testemunhar Cristo. Esse poder e essa graça que os apóstolos receberam em Pentecostes, todos os cristãos recebem no sacramento da confirmação, da crisma. O efeito da crisma é exatamente o derramamento especial do Espírito Santo, que foi um dia garantido aos apóstolos e a todos os que seguirem Cristo. De fato, no capítulo 2 de Atos, São Pedro declara: a promessa é para vós, para vossos filhos e para todos aqueles que, de longe, ouvirem a palavra do Senhor nosso Deus. Pelo sacramento da crisma, os cristãos católicos recebem a força poderosa para espalhar e defender a fé, pela palavra e por ações, confessando poderosamente o nome do Senhor e jamais se envergonhando de sua cruz. Contudo, nem sempre se compreende bem isso. Nem sempre se capta na sua completude o que a crisma significa, que é o sacramento que perpetua a graça de Pentecostes. Como pelo batismo somos incorporados a Cristo, mergulhamos no mistério de sua morte e ressurreição,
Morremos com Cristo para o homem velho, penetramos no mistério pascal. Em Pentecostes, penetramos no mistério do Espírito Santo derramado na Igreja, que a impulsiona na missão em todo o mundo. Batismo e confirmação são partes do mistério total de Cristo. Como no mundo judaico, a Páscoa marcava o começo da colheita e Pentecostes era o seu clímax. No caso da Igreja, o batismo inicia aquele que é batizado na Páscoa de Jesus. A crisma completa esse início e envia o crismado. É um sacramento da evangelização. Por isso, ao longo dos séculos, os bispos costumavam ministrar o sacramento da confirmação na solenidade de Pentecostes. Confirmavam os cristãos nesta festa como uma forma de lembrar a conexão deste sacramento com a graça do Espírito Santo sobre os apóstolos no primeiro Pentecostes. Hoje, somos convidados a meditar e rezar a respeito disso, enquanto tentamos viver os frutos deste tempo pascal de 2021 que se encerra. Caminhamos por 7 semanas até este final de semana, esta grande solenidade do Espírito Santo. O tempo pascal chegou ao fim, mas nós, hoje, estamos apenas no começo. É o Espírito Santo agora sendo dado a nós, para que possamos sair e compartilhar o Evangelho todos os dias, como parte de nossas vidas normais como católicos e como testemunhas de Cristo. Obrigada por ter acompanhado esta postagem. Se você gostou, clique seu like, inscreva-se no canal e acione o sininho para ser notificado de outras publicações.